Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Anne e vamos dar continuidade à nossa disciplina. Vamos então às patologias da deglutição. Para que a gente possa entender as patologias da deglutição, vamos começar pelas patologias mais comumente encontradas aí no consultório fonoaudiológico. Temos os hábitos orais deletérios e suas consequências, que mais comumente a gente vai ver são pessoas que por algum hábito que vão desenvolvendo ao longo do tempo, vai gerando um transtorno aí no sistema estomatognático, no sistema oral. O comportamento repetitivo que afeta o sistema estomatognático, então é o nosso hábito deletério. Ele compromete respiração, mastigação, deglutição e fala. Interfere no crescimento facial e no desenvolvimento do crânio. Quais são, então, esses hábitos deletérios mais encontrados por aí? A sucção não nutritiva, chupar o dedo, chupar a chupeta, mamadeira e sugar a língua, né? A gente quase não fala disso, mas isso também é encontrado. O hábito de sugar a língua. Mordidas não funcionais, mordida de lábio, mordida de objetos, pessoas que ficam mordendo alguns objetos, que mordem o lábio. E isso sendo repetido várias vezes, principalmente em fases do desenvolvimento e crescimento facial, vai acometer. Interposição de estruturas, por exemplo, pessoas que colocam a língua para fora para poder deglutir, para falar, ou que as bochechas estão muito apertadas, por exemplo, vai causando uma alteração dentária. O que vocês precisam relembrar? Os ossos da mandíbula e da maxila, eles são altamente reconstituídos. Então, por exemplo, se eu tenho um músculo que está ali sempre movimentando no lugar errado, ele vai causar uma modificação óssea, certo? A respiração oral em si, ela, embora não seja um hábito no sentido da pessoa adquirir isso propositalmente, ela frequentemente está associada às alterações musculares posturais. Por quê? A face da pessoa com uma respiração oral, ela vai mudando, porque a posição desse osso fica de uma forma inadequada, né? Boca sempre aberta, os ossos vão se modificando, a arcada dentária também. Qual que é então a etiologia desses hábitos orais deletérios? Podem ser fatores emocionais, então pessoas que têm algum transtorno emocional, ansiedade, acabam tendo esses hábitos. E o que vocês precisam pensar? Quando a gente vai pensar em tratamento desses distúrbios, não adianta só a gente corrigir se a gente não tratar a causa, né? Não adianta a gente corrigir ali a movimentação se a gente não tratar a causa, se a gente não fizer um encaminhamento, uma referência desse paciente para um profissional da área, por exemplo, da psicologia, né? Fatores fisiológicos, um reflexo de sucção persistente. Então, em algumas pessoas que têm alguma alteração neurológica, por exemplo, podem ter esse reflexo persistente que vai se perdurar por mais tempo e as chances dele causar uma alteração estrutural é grande. Fatores ambientais, o uso prolongado da chupeta e da mamadeira, polêmica, né? Por que a gente não recomenda, então, a utilização desses utensílios? Porque ao longo do tempo, ele vai causar um transtorno oral, um transtorno na musculatura e nos ossos. Fatores familiares, modelos parentais ou um reforço do comportamento. Então, tudo o que é um hábito, você vai aprendendo ao longo do tempo. Se a gente não tem uma família que estrutura e pensa nessa consequência, por exemplo, uma criança, a criança vai fazer o uso desse hábito e desse comportamento ruim por um bom tempo. Quais são as consequências? Uma deglutição atípica, desequilíbrio nos mios funcionais, mordida aberta anterior, mordida aberta cruzada, respiração oral crônica, distorções articulatórias. Então, vemos aí, por exemplo, uma imagem que mostra uma mordida aberta, que provavelmente pode acontecer pelo uso de uma mamadeira, chupeta, sugar o dedo. E o desenvolvimento crânio-facial, ele envolve um crescimento coordenado dos ossos de face de crânio. Um fato importante para vocês saberem, por exemplo, é que o aleitamento materno exclusivo
no peito, por exemplo, ele favorece um crescimento ósseo mais harmônico, né? Ele vai preparar os músculos de deglutição, de fala, de forma mais harmônica. Se uma criança, se um bebê faz o uso, por exemplo, da mamadeira, durante o uso da mamadeira a gente não está favorecendo os músculos próprios para fonação, para deglutição, então a gente está causando um distúrbio, um desequilíbrio nessas estruturas. É influenciado por fatores genéticos, hormonais e ambientais. Aí eu convido vocês a retomarem os estudos, por exemplo, aos tipos faciais. A gente tem pessoas que geneticamente nascem com um rosto mais quadrado, mais alongado, mais redondo. Existe uma classificação para esses tipos faciais, certo? E o desenvolvimento craniofacial é muito importante para as funções orofaciais, tanto de deglutição quanto de mastigação. Os ossos de face são desenvolvidos a partir de dois principais mecanismos, que é o mecanismo de ossificação intramembranosa e o mecanismo de ossificação endocondral. Então, no mecanismo de ossificação intramembranosa, os ossos como a maxila e a mandíbula, eles vão se formando, porque eles são duas estruturas que se formam e se conectam, certo? Tanto da mandíbula quanto da maxila. Já a ossificação endocondrial, ela ocorre principalmente para a base do crânio, que são esses ossos que ficam acima da nossa maxila, que se juntam à maxila, certo? Então vamos lá. Nós vamos estudar agora um pouco da relação entre a maxila e da mandíbula. Essa relação a gente vai denominar que é uma classificação sagital, que é onde a gente vai analisar sagitalmente a face desse indivíduo. Então vamos lá. Aqui a gente tem três classificações que podemos utilizar. A classe 1, que é a classe neutra, onde a gente avalia a mandíbula e a maxila e elas estão adequadas, estão numa posição neutra. Já na classe 2, a gente vai observar uma retrusão da mandíbula. A mandíbula vai estar um pouco retraída. A maxila se posiciona anteriormente em relação à mandíbula. E aí a gente vai ter um retrognatismo mandibular. Já na classe 3, a gente vai ter uma protrusão mandibular, onde a mandíbula se posiciona anteriormente em relação à maxila. E aí nós vamos ter um prognatismo da mandíbula. Então, sagitalmente, a gente vai observar essa diferença de relação entre a mandíbula e a maxila, que vai determinar qual a classe dessa face. Como eu havia comentado com vocês, então a gente tem a classificação agora vertical, que a gente vai analisar a face verticalmente. A gente vai ver o padrão de altura dessa face, que vai determinar se esse rosto é um pouco mais quadrado, se é um pouco mais longo. Então, nós temos o padrão mesofacial, que a gente vai ter proporções equilibradas. Já o padrão dólico facial, a gente vai ter uma face mais alongada, com um terço inferior aumentado. Então, veja só aqui no exemplo, o padrão dólico cefálico, a gente tem uma mandíbula mais alongada. Já o padrão braquifacial, a gente vai ter uma face curta, em que a gente vai ter uma mandíbula menos desenvolvida, tá? Então, a face curta com um terço inferior reduzido. Quais as implicações dessas proporções? Ela vai implicar principalmente na nossa deglutição, por exemplo. Um padrão facial, ele influencia no selamento labial. Então, pensem só comigo, uma pessoa que tem uma relação de maxila e mandíbula desproporcional vai ter uma dificuldade em fechar a boca, uma dificuldade em manter os lábios fechados. No classe 2, por exemplo, a gente vai observar provavelmente uma deglutição atípica, certo? E nas assimetrias comprometem todas essas funções orais, a mastigação. Então vamos pensar, uma pessoa que tem uma mandíbula mais reduzida, ela vai ter mais dificuldade para triturar alimentos mais duros, por exemplo. Ou uma pessoa que não tem um padrão de classificação, de oclusão adequada, ela vai compensar essa mastigação, que vai causar um outro transtorno,
certo? E para finalizar, fica aqui uma mensagem de incentivo para vocês, em que devemos desenvolver bem o nosso espírito para que possamos ter uma sólida estrutura física e mental e ante as diversidades que surgem. É isso, alunos, nos vemos na próxima aula.